Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom, meus queridos. Nós estamos aqui na Esplanada dos Ministérios. Amém? Para fazermos o nosso... Que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Amém? Aleluia! Glórias ao Senhor. Esta nação tem um dono. Esta nação tem um Senhor. E o Senhor desta nação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh, queridos, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, amados. Shalom, shalom. Como é bom ser de Jesus. Como é bom servi-lo com alegria. E desde já abençoamos a sua vida. Abençoamos a sua casa, a sua família. Declaramos que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores. Repousa sobre a sua vida. Amém, meus amados? Nós iremos começar hoje com um texto profético. Amém? Um texto que está registrado no segundo livro de Reis, no capítulo 7. Esse texto Deus colocou no meu coração há semanas atrás. Eu só compartilhei com o pastor Wagner. Mas hoje eu senti a direção de Deus de proclamar nos céus deste Brasil. Porque temos algumas palavras proféticas que devem ser proclamadas em cima desse texto. E eu quero que você abra em casa aí a sua Bíblia e acompanhe segundo de Reis, capítulo 7. Amém? Veja o que diz o título é Eliseu antevê fartura. Eliseu é um profeta. E neste tempo, a cidade de Samaria, a capital do Reino do Norte, estava cercada pelo exército assírio. O povo estava faminto, faminto em todos os sentidos. Havia falta de água, havia falta de comida. E o povo, se fosse invadido pelo exército da Síria, seria morto. Mas aí está um profeta que orava pela nação de Israel. Um profeta que foi levantado por Deus para segurar as pontas do altar. E esse profeta, num tempo de crise terrível na nação de Israel, no Reino do Norte, ele traz uma palavra de prosperidade, uma palavra de fartura. Ele traz uma palavra que seria um divisor de águas para o povo de Deus. Ora, presta atenção. Então disse Eliseu: ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor. Olha que palavra diretiva. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo, à porta de Samaria. Eu vou ler novamente. Então disse Eliseu: ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, olha que ousadia,
Olha que nível de incredulidade. Esse homem era o servo do rei. O rei se apoiava neste homem. Talvez o rei estivesse velho, idoso, ou talvez tivesse um problema na perna, alguma coisa que fazia com que ele precisasse da ajuda desse servo para encostar-se, para andar. Então veja o que este servo do rei declara: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Queridos, aqui está uma palavra de Deus proclamada pela boca do profeta Eliseu. O povo de Israel estava num tempo de crise, num tempo de cerco, num tempo de fome, num tempo de carestia, num tempo sem esperança. O povo aguardava ser invadido por aquele exército e ser destruído. Mas é neste tempo de crise, é nesse tempo de desesperança, é neste tempo que Deus levanta o profeta Eliseu para profetizar, para declarar um novo tempo, para declarar uma ação miraculosa de Deus na nação, para mostrar que o defensor da terra de Israel é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E quem sabe nós estamos também ansiosos, sem saber o que Deus fará nessas eleições. Quem sabe a incredulidade tem entrado no nosso coração. Quem sabe estamos acreditando nos relatórios que são dados diariamente na mídia. Quem sabe estamos impressionados com todo o cerco que o STF tem feito ao nosso presidente. Quem sabe estamos acreditando nos prognósticos que os comentaristas políticos estão dando. Quem sabe nós estamos também tomados pelo medo e achando que Deus não fará milagres nessa nação. Querido, a palavra do profeta é diretiva. A palavra do profeta veio da boca do Senhor e o profeta declarou o que iria acontecer, não daqui a um mês, não daqui a um ano, não daqui a 8 dias, mas ele disse amanhã, literalmente amanhã. Em outras palavras, amanhã vai haver um abalo de Deus na Bolsa de Valores de Israel. E olha, o que se comprava por 10 mil reais vai ser comprado por 100 reais. Era um milagre que Deus iria fazer. A inflação que estava alta, incontrolável, Deus prometeu que baixaria. Tudo. Por quê? Porque era uma ação de Deus para mudar a história de Samaria. Era uma ação de Deus para mudar a história daquele povo. Deus estava trazendo uma palavra de milagres. Deus estava trazendo uma palavra de mudança. Deus estava declarando que Ele estava no trono, que Ele estava no controle e que a nação de Israel não seria entregue ao rei de Samaria, não seria entregue aos assírios. A nação não seria destruída. Os assírios não entrariam naquele tempo na nação para destruir os jovens, para destruir as crianças, para destruir as mulheres. Deus está trazendo uma palavra. A Bíblia diz assim: crê nos teus profetas e prosperareis. Quantas palavras proféticas Deus tem enviado sobre esta nação. Agora veja o nível de incredulidade. Esse Senhor não acreditou na palavra profética do Eliseu. E além de não acreditar, confrontou esta palavra e duvidou do poder de Deus. Duvidou que Deus era poderoso para mudar aquela história. E ele disse assim,
Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? Olha, ele está colocando o nosso Deus em xeque. Ele está desacreditando do Senhor. Ele está dizendo que Deus não é capaz de fazer milagres. Ele está dizendo que Deus não seria capaz de mudar aquela situação, de reverter aquele quadro. Aí ele diz, aí Eliseu levanta a sua voz na autoridade do Espírito, na palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e diz assim: tá bom, você não está acreditando? Você não crê que Deus é poderoso para reverter esse quadro, para mudar a história de Samaria? Pois eu vou dizer para você uma coisa: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Escute o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou dizer para você. Deus fará isso no Brasil. Deus fará isso no Brasil. Deus fará isso no Brasil. Ele colocou no meu coração esta palavra, que há alguém nesta nação que vai ver com seus próprios olhos o triunfo de Deus nesta pátria. O triunfo de Deus nesta pátria. Vai ver o milagre de Deus nesta pátria. Vai ver o estrondo do nosso Deus em todos os cantos e recantos desta nação. Alguém nesta nação vai ver a vitória acachalapante do Senhor nesta nação, mas não vai participar desta vitória. Não vai participar desta vitória. Não vai comer do melhor desta terra. Não vai usufruir deste tempo de glória que o Senhor está trazendo à pátria brasileira. Agora percebam vocês, a Bíblia diz que havia 4 homens leprosos e eles estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: eles não podiam entrar na cidade porque eram leprosos. Então eles naturalmente estavam condenados à morte. Eles iriam morrer pela espada dos assírios ou iriam morrer pela enfermidade que assolavam as suas vidas. Aí eles disseram assim: para que estaremos nós aqui até morrermos? Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. E eu quero dizer para você que quando Deus tem alguma coisa para fazer, Ele usa quem Ele quer usar. Ele usa 4 leprosos para trazer as boas novas a uma nação. Ele usa a mula para repreender um profeta. Ele usa uma mulher para proclamar a mensagem da ressurreição. Ele usa quem Ele quer usar para mudar a história de um povo, para mudar a história de uma nação, para mudar a história de uma família, para mudar a história de uma cidade. Deus é Deus. Ele usa quem Ele quiser usar para mudar a sua vida, meu irmão. Vai usar quem Ele quiser usar para mudar a história da nação brasileira. E esses 4 leprosos são inteligentes. Eles não podiam entrar na cidade. Havia fome na cidade. E eles morreriam de fome na cidade. Tá certo? Se eles entrassem para pedir esmola, ninguém daria a eles nada, absolutamente nada. Porque esta era a situação do povo. Fome. Fome por causa do cerco. Tá? Então eles chegaram a uma conclusão: se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. Então vamos fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Oh, meu Deus! Olha a palavra do profeta Eliseu. Eliseu profetizou que no dia
No amanhã, exatamente amanhã, a essas horas, Deus mudará a sorte de Samaria. E quem foi usado pelo Senhor para contemplar a concretização da profecia de Eliseu? Esses 4 leprosos. Agora veja o que aconteceu para que a sorte de Samaria fosse mudada. Porque Iavé fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que se ouvirá no arraial dos inimigos, se ouvirá em todas as cidades do Brasil, 5.570 cidades, se ouvirá no arraial dos inimigos o ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, porque é Deus quem vai mandar o ruído sobre toda a nação brasileira. É Deus que vai mandar o ruído sobre a cidade de Brasília. É Deus que vai mandar o ruído sobre o poder judiciário. É Deus que vai mandar o ruído sobre o poder legislativo. É Deus que vai mandar o ruído sobre o poder executivo. É Deus que vai mandar o ruído em cada palácio de governo nos estados do Brasil. É Deus quem vai mandar o seu ruído no arraial do inimigo, porque Deus tem tomado esta nação como a sua nação e Ele tem batalhado a favor desta pátria. Ele tem dito: nesta batalha não tendes que pelejar, vede o livramento do Senhor. Queridos, nós estamos profetizando o grito, o ruído de Deus será ouvido nos 4 cantos desta pátria. O ruído de Deus será ouvido em cada cidade. O ruído de Deus será ouvido em cada capital do estado. O ruído de Deus será ouvido no arraial dos inimigos. A ponto de acharem que outros exércitos, outros reis se uniram a Israel para... Versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fará. Deus trará o seu ruído. O seu ruído será ouvido nos 4 cantos desta terra. E os inimigos fugirão, deixando as suas riquezas na nação, deixando as suas riquezas, os despojos da guerra na nação. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. Queridos, este dia é dia de boas novas. Este dia é dia de boa notícia. E esta boa notícia tem que ser anunciada nos céus do Brasil. Esta boa notícia tem que chegar à sua casa, tem que chegar ao seu coração. Esta boa notícia tem que chegar na sua cidade. Essa boa notícia tem que chegar no seu estado. Essa boa notícia tem que chegar nos 4 cantos desta terra. E que boa notícia é essa? Deus operou um grande livramento na nação brasileira. Deus se levantou com seu braço forte
e pelejou a peleja do Brasil e concedeu ao Brasil a vitória. Deus destronou os inimigos da nação brasileira. Deus fez correr, bater em retirada os inimigos comunados da China, da Venezuela, de Cuba, os inimigos da Nicarágua, os inimigos da feitiçaria, os inimigos do comunismo, os inimigos da anarquia, os inimigos da guerra civil. Deus se levantou com poder e derrotou os inimigos do Brasil. E a boa nova é essa: há livramento para toda a nação brasileira. Há um tempo de liberdade para a nação brasileira. Há um divisor de águas que foi aberto pelo Deus Todo-Poderoso. Um novo e vivo caminho foi aberto. Ele, o nosso Deus, vai rios no deserto e caminhos no ermo. Essa é a boa notícia. O projeto de Deus foi concretizado na nação. O projeto de Deus venceu na nação. E o projeto de Deus governará a nação brasileira. Aleluia. Veja o que declara esses 4 leprosos. São eles que estão dizendo: é dia de boas novas. E Deus vai usar você. Amém. Vai usar a mim, amém. Vai usar o povo brasileiro para que esta boa nova seja anunciada. Ele diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Aleluia. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Veja, bradaram, gritaram e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfomeados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Veja, o rei não acreditou na boa notícia. O rei achou que seria uma armadilha criada pelos sírios para tomá-los de surpresa. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Onde é que estão os demais cavalos? Foram comidos porque a fome assolava a nação. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Percebem vocês? Havia um povo vivo esfomeado e muitos já tinham perecido por causa do cerco. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Olha, a palavra profética se cumpriu literalmente e se cumpriu apressadamente. A palavra profética é anunciada. E a palavra profética é liberada no trono do nosso Deus. E o Deus que tem todo o poder cria
circunstâncias diversas, para que a sua palavra se concretize. E temos a certeza que o nosso Deus está se movendo neste Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, porque o nosso Deus recebeu as palavras proféticas que foram liberadas por profetas de Deus nesta nação, por homens e mulheres de Deus, amém, pela sua igreja. Amém. Estas palavras não voltam para o nosso Deus vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual foi designado. E o nosso Deus vai usar o que Ele quiser usar. Ele vai usar o que Ele quiser usar, mas a palavra dele se cumprirá. É tempo de boas novas para a nação brasileira. Nós não seremos surpreendidos pelo inimigo. Nós não teremos uma notícia de morte, de destruição. Nós não teremos uma notícia de derrota. Nós não teremos uma notícia de vingança. Nós teremos a boa nova. E a boa nova é o projeto de Deus se concretizou no Brasil. Aleluia. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava. Tá vendo? E o povo atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. A palavra de Deus trouxe bênção, mas a palavra de Deus trouxe juízo para este homem que não acreditou na palavra profética. E assim como Deus fez em Samaria, nos dias do profeta Eliseu, Deus fará neste país, nos dias de Raquel, nos dias de Valnice, nos dias dos profetas que Ele tem levantado nessa nação. Deus fará exatamente isso. Ele abençoará a nação, mas Ele impetrará o seu juízo sobre os inimigos desta nação. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Zombando do nosso Deus, zombando da palavra profética. E ele disse, com a autoridade do céu: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Meu amado irmão, a palavra de Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra literalmente. E nós estamos declarando que esta palavra se cumprirá na nação brasileira. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Queridos em Cristo, vamos segurar o projeto de Deus. Vamos proclamar aquilo que Deus quer que proclamemos. Anunciemos que é tempo de boa nova. É tempo, este dia é dia de boas novas. E nós teremos no dia 2, à noite, esta palavra se concretizando. Aleluia. Este dia é dia de boa nova. Amém. Por quê? Porque o autor desse projeto se chama o Deus de Israel. Porque esta nação é guardada pelo Deus de Israel. Esta nação prosperará. Um novo tempo, um novo dia raiará para esta nação. E nós queremos declarar esta palavra de Deus, que é o nosso decreto de 2022. Algo novo está vindo à luz. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ouvi com atenção, Brasil. Ouvi com atenção, povo de Deus.
estou prestes a fazer algo novo. Aleluia! Agora ele surge. Não estáis cientes disso? Colocarei uma estrada no deserto e rios no ermo. Esta palavra se cumprirá literalmente. Então a minha oração, amados, é que você seja cheio desta presença. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor, é água que purifica. A tua palavra nos transforma. A tua palavra muda a história de homens, de mulheres, de famílias, de cidades, de nações. A tua palavra que é proclamada, ela é viva e não volta para si vazia. E a palavra profética que tem sido proclamada nesta nação, que tem sido gerada sobre esta pátria, não voltará vazia. Nós declaramos que é dia de boas novas. Nós declaramos que o teu projeto se concretizará. Não seremos incrédulos, Senhor, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está em Ti, que fez os céus e a terra. E nós te louvamos, porque este grito quem vai dar é o Senhor. Aleluia. Este alarido será ouvido nos 4 cantos desta terra. Aleluia. Este alarido será ouvido, Senhor, nas 5.500 cidades deste país. Este alarido será ouvido no Distrito Federal. Este alarido será ouvido na capital do Brasil, Brasília. Este alarido do Senhor será ouvido pelos nossos inimigos, pelos inimigos do Brasil. Este alarido será ouvido pela mídia. Este alarido será ouvido pelos poderes desta nação. Este alarido será ouvido porque o Senhor vai desbaratar os nossos inimigos. Em Ti, Senhor, faremos proezas, porque o Senhor mesmo é quem calca os pés aos nossos inimigos. Amém. Declaramos a Tua bênção sobre a nação brasileira. Declaramos a vitória do Senhor neste país e confessamos que Jesus é o Senhor do Brasil. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Queridos, shalom, shalom. Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, guarde no seu coração. É dia de boas novas. Leia mais uma vez 2 de Reis, capítulo 7. E gere a vontade de Deus para esta nação. O Brasil é do Senhor Jesus. Forte abraço, querido. E amanhã estaremos aqui juntos no nome de Jesus. Amém.